Bom dia, amados. Novamente o irmão Sérgio, na colaboração no Ministério de Estudo de hoje, dia 11/10/20. Modelos que influenciaram a Igreja no Brasil. Esse é o tema do estudo de hoje. Estudo número 14 do livro Consolidando Igrejas Saudáveis, da PIB São Pedro, em sua EBD. E essa igreja, ela existe em São Pedro para amar a Deus, servir uns aos outros e alcançar pessoas para Cristo. Amados, Mateus 16:18 diz: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vou fazer um pequeno comentário, para nos orientar melhor. Há várias controvérsias rodeando este versículo, mas a pergunta é: quem é ou o que é a rocha? Uma parte do problema, ela vem do fato de que as palavras gregas para Pedro e rocha são semelhantes, mas os sentidos são diferentes. A primeira, Petros, quer dizer uma pedra ou uma rocha pequena, solta. A segunda, Petra. Olha a diferença. Petros e Petra. Petra é a segunda. E esta quer dizer rocha como sendo um recife rochoso. Então o que Jesus realmente disse era: tu és Pedro. Pedra. Tu és Pedro. E sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Jesus não disse que edificaria a sua igreja sobre uma pedra, Petros, e sim sobre uma rocha, Petra. Agora, se Pedro não é rocha, então o que é? Se atentarmos ao contexto, a resposta óbvia é que a rocha é a confissão de Pedro. Qual é a confissão de Pedro? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, a verdade na qual a igreja ela é fundada. Efésios 2:20 nos dá conta que a igreja ela é edificada sobre quem? Sobre Jesus Cristo, a pedra, ou seja, a Petra, a pedra angular. 1 Coríntios 10:4, ela descreve Jesus como uma rocha, Petra. Então, esse é o comentário. Quem concordar, concorda. Quem não concordar, mas é o comentário pesquisado. Agora vamos para o estudo. Há no cenário evangélico brasileiro diferentes metodologias de trabalhos desenvolvidos nas igrejas locais. Então, no estudo de hoje, nós estaremos analisando os principais modelos eclesiásticos que influenciaram a igreja brasileira nas últimas décadas. O objetivo é estudar modelos que funcionam. Então, para isso, há necessidade de estudá-los sociologicamente e também compreendê-los teologicamente. Então, vamos analisar alguns modelos, suas vantagens e áreas de risco, aplicando ou não seus princípios à igreja e ao contexto onde nós servimos. Nós temos pequenos grupos ou igrejas em células. Esse nome, células, foi inspirado no funcionamento das células de um corpo humano em crescimento. Eu pergunto, o que é um embrião? O que é uma criança?
Um embrião, ele é o produto das primeiras modificações do óvulo fecundado e que vai dar origem a um novo indivíduo. Já a criança, ela nasce, cresce e se torna adulto. Tudo isso através do quê? Através da multiplicação de células. Agora, a falta do desenvolvimento desse crescimento, ou seja, a falta da multiplicação para o crescimento, indica algo errado. Assim também, uma igreja ela cresce pela multiplicação de suas células. No caso, nós somos parte dessas células. Então, esse crescimento, ele só cessará com o amadurecimento suficiente e pronto para as bodas do Cordeiro, para encontrar-se escatologicamente com Jesus Cristo na sua volta. E as principais fontes bíblicas para esse modelo eclesial são Jetro e seu genro Moisés, lá em Êxodo 18, 1 a 27. Jetro, ele observa a dificuldade de Moisés para julgar o povo e aconselha-o a escolher ajudantes, ou seja, escolher homens de bom caráter e tementes a Deus, e delegar a eles autoridade por chefia de 1.100, 50 e 10 homens, pessoas. Tal sistema ela traria alívio a Moisés, permitindo assim um trabalho mais rápido e produtivo a Moisés. Uma outra fonte bíblica nós vemos no ministério de Jesus Cristo. Jesus Cristo trabalhou com um pequeno grupo. Lá em Mateus 11, nos informa que Jesus envia os 12 discípulos em missão temporária à casa de Israel. Tem outras passagens lá em Marcos 3,14, 6,7, Lucas 6,13, né? Então, nós vemos em Atos a reunião da igreja primitiva em lares. Atos 2, 46, 47, Atos 20, 20, 1 Coríntios 16, 19, etc. Então, que elementos positivos nós podemos ver numa célula? Quais são os elementos positivos nesse modelo de igreja? Primeiro, nós vamos ver um relacionamento saudável e comunhão. Nós vamos ver edificação nas escrituras e estudos bíblicos aplicados através de reflexões semanais. Nós vamos ter tempo para adoração e louvor. Vamos ter uma eficaz estratégia evangelística, base eclesial para pastoreamento e melhoramento nas mãos de líderes, na maioria líderes leigos. Em tudo isso, nós temos algumas áreas de risco e elas devem ser consideradas com muito cuidado. A chamada transição de um modelo de estrutura episcopal, reformado ou congressional de governo para a igreja em células, ela pode levar vários anos, pode demorar, não é fácil uma mudança. Então, a falta de uma saudável supervisão espiritual ou mau gerenciamento do processo celular, ele potencializa divergências e divisões, pode causar divergências e divisões. Então, a supervisão ela tem que estar bem sadia, né? Tem que estar saudável. Nós vemos também que a velocidade e a pressão para a formação de líderes, isso pode causar superficialidade bíblica e teológica nas células. A concorrência interna pelo crescimento e a
comparação de sucesso estatístico obtido pelas diversas células e distritos, elas podem acarretar tensão e inveja entre os líderes. Nós temos também o risco de focar exclusivamente no crescimento numérico. Então, uma igreja com centenas de células, mas com centímetros de profundidade e maturidade espiritual, isso é ruim. Agora nós temos o modelo da igreja com propósitos. A origem da igreja com propósito teve sua influência através do livro escrito por Rick Warren. Para muitos, quando se fala em crescimento da igreja, a pergunta é: o que fará a nossa igreja crescer? Segundo Rick, essa pergunta ela está errada. A pergunta certa é: o que está impedindo nossa igreja de crescer? Essa é a pergunta correta. A questão está na saúde da igreja. Uma igreja saudável, ela cresce naturalmente. A chave para a igreja atual crescer, ela está em sua saúde. Assim sendo, todos os membros dessa igreja devem zelar por sua saúde espiritual. Porque a igreja é formada por nós. O modelo de uma igreja, modelo com propósitos, ela integra 5 temas básicos com base no texto de Atos 2, 42 e 47. Ou seja, evangelismo. Então ela tem a tarefa de evangelizar. A igreja tem que evangelizar. Adoração. A igreja ela tem a tarefa de exaltar a Deus. Comunhão. A comunhão, a igreja ela tem que encorajar a membresia, ou seja, uns aos outros se encorajarem. Com referência ao discipulado, ela deve edificar, ela deve gerar maturidade da igreja. E o ministério, ela deve equipar os membros da igreja para o ministério. Nós temos um outro modelo de igreja, ou seja, rede ministerial. A origem dessa igreja está em Willow Creek Community Church, uma igreja liderada por Bill Hybels e David Ombra. Então, na visão deles, seria uma igreja que usaria como ensino a música e o teatro para alcançar aqueles que estão no caminho, ou seja, pessoas receptivas em questões espirituais. Então, como visão, seu modelo pressupõe que, conforme uma pessoa afastada de Deus participe nas atividades da igreja, ela eventualmente se tornará uma pessoa que amará a Deus e ao próximo. E isso poderia significar qualquer atividade, seja orientar o tráfego no estacionamento, fazer um trabalho voluntário em creches. É isso aí. Então, usando estratégia, temos 8 passos segundo o modelo de Willow Creek. Primeiro passo, tem que estabelecer relacionamentos íntegros. Temos que verbalizar a fé. Temos que promover encontros facilitadores. Temos que agregar-se à grande congregação. Temos que fazer parte de um grupo pequeno. Temos que buscar aperfeiçoamento prático. Também servir um ministério significativo. E, por último, ser um bom mordomo de Cristo. Mordomo cuida
das coisas do seu amo. Então esse modelo de igreja, ela tem origem, ou melhor, agora nós vamos falar sobre um outro modelo, DNI, ou seja, Desenvolvimento Natural de Igrejas. Então esse modelo de igreja, ela tem origem no trabalho do teólogo alemão Christian Schwarz. Ele pesquisou mais de 1000 igrejas de todos os tamanhos e denominações em 32 países nos 5 continentes. Então, vejamos a valorização quanto à qualidade. O ponto de partida da DNI, ou seja, Desenvolvimento Natural de Igrejas, ela não é, em primeiro lugar, a quantidade, mas sim a qualidade. Então, o lema do DNI é mais e melhores igrejas. Então, em vez de apresentar mais um modelo de crescimento de igrejas, o DNI oferece valores sem data de validade, que por sua vez não dependem de receitas prontas. Para Schwarz e equipe, a questão foi descobrir os princípios que estão por trás do crescimento da igreja. Princípios esses que são válidos para todas as igrejas cristãs, independente de suas culturas, seus credos e diferenças teológicas. Passemos agora para marcas de qualidade. A pesquisa ela destaca 8 áreas que, na sua essência, elas estão presentes em todas as igrejas, diretamente ligadas à sua saúde ou à sua doença, à sua anemia. Liderança capacitadora. Se tiver uma liderança capacitada, haverá saúde. Caso contrário, será uma igreja anêmica. Ministério orientados pelos dons espirituais contagiantes. Temos que contagiar as pessoas através dos dons. Temos que ter uma estrutura eficaz. Temos que ter um culto inspirador. Grupos pequenos, holísticos, ou seja, células ou familiares. E temos também a evangelização orientada pelas necessidades. E, por último, relacionamento marcados pelo amor fraternal. Isso é muito importante, o amor fraternal. O amor, ele encobre multidões de pecados. Então, o DNI, ele parte do princípio de que a igreja, ela é um organismo vivo, dotado de um potencial de crescimento. Então, esse é o estudo de hoje. Você define em que modelo sua igreja está. O que será necessário mudar? O que será necessário continuar? Mas uma coisa é certa. Nós estamos passando por acontecimentos proféticos. A fé está abalada. Isso diz a palavra. Acharemos fé na terra quando voltarmos? Irmãos, vamos trabalhar, o trabalho é árduo, mas não podemos desistir, mas sim persistir. A nossa função é proclamar o Evangelho. A conversão é obra do Espírito Santo. Amém? Um bom domingo a todos e até a próxima.